Estimados alunos, quem fala para vocês é o professor Eduardo Monza e faço essa videoaula a pedido da aluna Filomena sobre as leis de Kirchhoff, ok? Bem, o vídeo é extensivo a todos. Quem por uma eventualidade tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo grupo, ok? Deixar uma mensagem e o professor vai postar ou vai responder ou tirar a mesma dúvida, ok? Vamos então começar. Bem, as leis de Kirchhoff são recursos matemáticos que nos permitem determinar algumas variáveis dentro de um circuito elétrico, como por exemplo calcular a tensão, a resistência, correntes, ok? Ok. Agora, antes de entrarmos propriamente na lei de Kirchhoff, vamos aqui conhecer primeiro o que é um circuito elétrico, não é? Bem, um circuito elétrico é um caminho fechado, e que dentro deste caminho fechado encontramos vários elementos ou vários componentes, ok? Então, por exemplo, este caminho que começa desde essa fonte, vem para aqui, né, e volta até a mesma fonte, forma um circuito elétrico, um caminho fechado. E dentro desse caminho encontramos elementos, né, ou componentes deste mesmo circuito. Estamos juntos? Ok. Agora, o que é uma malha, né? Malha. Para podermos aplicar a lei de Kirchhoff, devemos conhecer algumas características de um circuito elétrico. Bem, a primeira é a malha, ok? A malha, na verdade, é um circuito elétrico, ou seja, é um circuito elétrico que pode ser esse externo, que é esse caminho fechado, ou então um outro caminho fechado pertencente ao mesmo circuito elétrico. Por exemplo, esse caminho que começa desde a fonte, vem para aqui e termina na fonte, é um circuito elétrico, é uma malha, ok? Esse caminho também que começa deste ponto de ligação, vem para aqui e volta até no mesmo ponto de ligação, também é uma malha, é um circuito, ok? Esse caminho também que começa daqui, né? Vem até no mesmo ponto, também é uma malha, é um circuito. Estamos, né? Então, malha é todo o caminho fechado, né? Caminho que começa de um ponto e termina no mesmo ponto. É todo o caminho fechado, em que dentro desse caminho encontramos vários elementos ou vários componentes. Estamos, né? Ok. Agora, depois de nós conhecermos o que é uma malha, agora vamos definir um nó. Ok? Um nó é um ponto onde se ligam três ou mais de três elementos de um circuito elétrico. Por exemplo, este ponto que está aqui, onde se ligam a resistência 3, a resistência 1 e a resistência 2, vamos chamar esse ponto de nó, ok? Porque ligam-se nesse ponto mais de três elementos nesse caso, tá? Se tivéssemos 4 elementos, 5 elementos, continuaria sendo um nó, porque ligam-se três ou mais de três elementos, ok? Nó é um ponto de interligação entre elementos do circuito, ok? Ok, agora vamos definir um ramo. Um ramo é um caminho que começa desde um nó até um outro nó. Por exemplo, este caminho que começa deste nó, vem para aqui, passa na resistência 2, até terminar neste outro ponto de ligação, nesse outro nó. Esse caminho chamamos de ramo, ok? Esse caminho também que começa desde este nó, vem para aqui e termina nesse outro nó. Esse caminho que começa de um nó e termina no outro, também chamamos de ramo. Então isso tudo aqui também é um ramo. O outro ramo seria este, né? Que começa desde este nó, vem e termina neste nó, ok? Estamos juntos? Ok. Agora, introduzidas esses conceitos iniciais, vamos então conhecer as leis de Kirchhoff. Bem, para a nossa classe, vamos apenas aprender duas leis de Kirchhoff, não é? Que a primeira lei é a lei de Kirchhoff das correntes, também chamada de lei dos nós. Ok, essa lei diz o seguinte: primeira lei de Kirchhoff das correntes ou lei dos nós, ok? Essa lei diz o seguinte, que o somatório das correntes em um nó é igual a zero.
Estamos juntos? Repetindo, o somatório das correntes em um nó igual a zero, ok? Por exemplo,